Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos também saudar todos aqueles que estão nos acompanhando via Facebook, pela nossa live. Dizer que é uma alegria poder estar aqui novamente nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para compartilhar da palavra do Senhor. Sendo assim, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na epístola que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9. Farei leitura a partir do versículo 30, do capítulo 9 de Romanos, e iremos até o versículo 4 do capítulo 10. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 30. E aí, continuando no versículo 10, no capítulo 10, nós leremos do verso 1 ao verso 4. Então, essa é a leitura que farei nesta manhã. Diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, o nosso bom Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a palavra que nós temos do Senhor, da parte dele nesta manhã. Para crermos no Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e então alcançarmos diante do Senhor a bendita salvação pela fé, pela justificação da fé. Vamos então fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus amado, nós queremos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor por esse dia, pela noite que o Senhor nos concedeu. Talvez, ó Deus, muitos de nós não tivemos uma boa noite. Talvez alguns sofreram, passaram a noite agoniada com os seus próprios pecados e também com os pecados dos outros. Deus, mas a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas pelo amanhã vem a bonança, vem o alívio, o refrigério da parte do Senhor. Ó Deus, e neste dia nós então nos apegamos à Tua palavra, que nos diz, alegremos e nos regozijemos neste dia feito pelo Senhor, e esse dia foi feito para a adoração, para que o Senhor seja adorado, contemplado. Ó Deus, há um convite para todos os homens. Nesta manhã, então, nós te pedimos que, em nome de Cristo, o Senhor abra os nossos olhos da fé, ó Deus, desperta os nossos corações para o temor ao Senhor, para nos aproximar do Senhor, ó Deus, que é santo, ó Deus, em majestade e em glória, e a oferecer ao Senhor, ó Deus, ó Pai, uma oferta, e que ela seja agradável aos teus olhos, ó Deus, que as nossas orações elas possam romper esse telhado e possam chegar até o céu. Ó Deus, no nome de Cristo, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão em casa. Ó Deus, aqueles que estão despertados para ouvir uma palavra pela manhã, mesmo que seja à distância, pela internet, mas o Senhor tem chamado, ó Deus, para esse momento. Nos abençoa aqui também, ó Deus, para a glória do nome do Senhor, é que nós oramos, te pedindo a bênção do Senhor, por todos os atos que serão realizados aqui nesta manhã. É no nome de Cristo, e para a glória dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, eu quero convidar você a, junto conosco, cantar o hino do nosso sinagoga, número 254, Sossegai. Cantemos. Senhor, mas se
se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas o mar que me cobre, que me virá valer. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor e do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá finar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém. Iremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. Quero convidar você que está em casa a abrir sua Bíblia
e aqui também conosco, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler apenas o verso do 1 ao verso 5, que nos diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías, o Senhor usa ele para anunciar o Messias, para anunciar que ele iria vir, iria padecer, iria morrer na cruz pelos nossos pecados para nos dar a salvação, para redimir a Israel. A bem da verdade, hoje nós sabemos que a pregação do Evangelho é para todos que podem ouvir. Você que está em casa nos ouvindo nesta manhã, isso é um chamado, é um convite a nos apresentar diante do Senhor com arrependimento, reconhecendo que somos pecadores, que estamos diante de um Deus que nos chama para sermos santificados. E essa palavra mesmo, ela se encarrega de nos santificar. Portanto, nós vamos tomar ela nesta manhã como esse convite gracioso para ouvir a voz do Senhor, nos preparando para o estudo que iremos fazer nesta manhã. Eu quero convidar você a cantar louvores congregacionais conosco. Deus nos abençoe. Tu és real.
Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui nesse livro. Zacarias, capítulo 1. Nós já fizemos 2 estudos aqui no livro de Zacarias. O primeiro foi versículo de 1 a 3, e do 4 ao 6. Agora nós vamos ler do 7 ao 17. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Que nos diz assim, então, a palavra do Senhor. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as morteiras que haviam
num vale profundo. Atrás deles se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado, faz já 70 anos? Respondeu o Senhor, com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Deus nos abençoe com sua palavra, e queremos rogar a Ele da sua graça. Ó Deus amado, tua palavra lida diante dos nossos olhos, e a nossa oração é que o Senhor nos ensine, nos conduza nesta manhã para o entendimento da tua palavra, que ela é luz para o nosso caminho, tua palavra que nos dá entendimento de quem o Senhor é e a vontade do Senhor revelada para nós. É no nome de Cristo e com perdão dos nossos pecados que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 1, a partir do versículo 7, e que vai até o capítulo 6, do versículo 15 do livro do profeta Zacarias, ele apresenta 8 visões que o profeta recebeu em apenas uma noite. Então, quando você lê do versículo 7 do capítulo 1 até o versículo 15 do capítulo 6, então são essas 8 visões, melhor dizendo, são 8 visões que as pessoas pensam que foram sonhos, mas nós vamos ver que, diferentemente dos sonhos, onde os profetas e outros servos de Deus recebiam a revelação divina enquanto dormiam, então isso era um sonho, as visões, ela é diferente. Por quê? Porque elas sempre eram reveladas enquanto elas estavam acordadas. Então, as pessoas que recebiam essa visão, elas entravam numa espécie de êxtase espiritual. Você vê isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E aí, então, o Senhor Deus dava essas visões. Essas 8 visões dadas por Deus ao profeta Zacarias, elas têm um modelo padrão no livro do profeta Zacarias. A primeira visão é, digamos assim, uma visão introdutória. Então, ele vai seguir esse padrão. A primeira visão das 8, ela é as primeiras são introdutórias. Depois nós vamos ver a descrição do que o profeta vê. Geralmente em cada visão segue esse padrão. E então, nesse caso aqui, Zacarias ele pede explicação para que então o anjo explique o que é aquela visão, e logo em seguida há uma explicação dada pelo anjo do que é essa visão. Então, exatamente segue esse padrão. Então, veja, no contexto histórico desse texto que foi escrito, nós não podemos perder de vista, se formos analisarmos esse texto de uma forma, usarmos a hermenêutica, entendermos, interpretar ele literalmente, nós vamos cair em erros grossescos que muitas pessoas caem até no dia de hoje em algumas igrejas, certo? Entendendo que essas visões foram dadas e elas foram cumpridas em Jerusalém, nesse contexto. Então, nós precisamos entender o contexto histórico que está, o pano de fundo que está por trás disso. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem de arrependimento, é a mensagem do Evangelho sendo pregado, anunciada
É interessante que o conteúdo dessa mensagem, ela vai exatamente nos mostrar que ela é uma mensagem de arrependimento e uma mensagem que é extremamente necessária para aqueles dias e também para os dias de hoje. Então é interessante nós atentarmos para a palavra nesse aspecto. Então, Judá precisava entender que o trabalho do Senhor deveria continuar. E aqui o trabalho envolvia a construção. Que construção, pastor? A construção do templo. Lembra que quando eu falei lá no livro do profeta Ageu, que Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas pós-exílio que vieram, que retornaram. Você vê na revelação a menção dos 70 anos do cativeiro. Então o povo está retornando do cativeiro para reconstruir as suas casas, reconstruir os muros, mas principalmente reconstruir o templo. Então, logicamente aqui, Israel precisava entender que o trabalho do Senhor dos Exércitos, que lhe foi confiado a eles, envolvia muito mais do que simplesmente tijolo e argamassa para construir aquele templo, porque tratava da necessidade de um sério e profundo relacionamento com Deus. E é exatamente isso que estava sendo perdido, exatamente isso que Deus vai trazer à tona aqui, por meio do profeta Zacarias. Então, um mês após este chamado ao arrependimento, o profeta Ageu, ele entregou as suas mensagens, e essas mensagens eram urgentes, eram mensagens finais, que desafiavam o povo diante da tarefa improvável que eles tinham à frente, de reconstruir o templo, não somente isso, mas de restabelecer a comunhão com Deus. Então ele faz isso anunciando uma promessa, ele faz isso lá no pelo profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que o profeta vai dizer maior do que a primeira? Porque a primeira, ela foi destruída. Aquele templo glorioso, ele foi destruído quando os sírios, os babilônicos entraram em Jerusalém, e agora então Deus retornaria o povo para Jerusalém e eles deveriam reconstruir o templo. Então a promessa de provisão de Deus aqui está presente no meio do seu povo. Isso, irmãos, é algo que trouxe estímulo para eles darem continuidade, para eles seguirem à frente. E nós precisamos constantemente de olharmos para a palavra de Deus e vermos que Deus está nos estimulando por sua palavra, nos conduzindo a entender a sua boa vontade, mas atentando sempre para o que Ele quer que façamos. Mas parece que, por vezes, os medos, os tormentos, os momentos que passamos, a ansiedade, o desânimo, eles vêm como uma onda para nos amassar. Não diferente de nós, esse povo também passou por isso. Esse povo tinha medo, esse povo tinha inimigos, tinha nações que o cercavam. E aí então eles ficavam naquela maré baixa e maré alta. Eles ficavam oscilando. Como nos dias de hoje, tem muitas pessoas que oscilam na fé. Tem pessoas que começam a frequentar a igreja, passa 3 meses, não perde nenhum trabalho, de repente, some. Não há mais contato, não há mais comunhão. E aqui nesse contexto, eles lutaram contra os seus pecados. Eles lutaram contra as suas fraquezas, contra aquilo que estavam conduzindo eles para perderem a comunhão com Deus. Eles pensavam que como tantas pessoas trabalhavam naquele contexto, talvez não seria tão importante a presença deles para a construção. Então eles perguntaram se eles seriam novamente restaurados como o povo pactual, como o povo da aliança do Senhor. E aí então, eles dizem, a ideia é exatamente essa, nós vamos ser renovados, o pacto está novamente conosco, e então nós devemos, então, diante do Senhor Deus, nos despertar para o trabalho do Senhor. Assim, então, Deus vai fazer uso das visões para falar com o seu povo. Esse é um meio que Deus usa aqui. Você vê que em outros profetas, em outros textos, Deus simplesmente usa o profeta. Como assim diz o Senhor, e aqui ele vai dar, então, primeiro visões, uma espécie de êxtase, e é interessante dizer que esse tipo de revelação, eles cessaram. Por quê, pastor, cessaram? Porque nós entendemos que depois que Cristo veio, depois que os apóstolos deixaram todos os ensinamentos na palavra de Deus até Apocalipse, então cessaram-se os antigos modos de Deus
se revelar e falar. Deus, então, ele se revela tão somente hoje pela palavra de Deus. Mas é possível que alguém, lendo um texto desse, possa interpretar literalmente e achar que Deus, que ele pode entrar em êxtase e receber uma visão de Deus. Isso é um perigo muito grande, porque isso não tem base mais nas Escrituras. Então, as visões nas Escrituras, elas permanecem um pouco misteriosas para nós. Por quê? Porque as nossas mentes, digamos, as nossas mentes racionais, as nossas mentes ocidentais, elas não têm como lidar com isso. Mas, de modo que nós precisamos ter cuidado quando nós vamos estudá-las, assim como um estudo, por exemplo, das parábolas, que tem toda uma questão de contexto histórico, contexto teológico, contexto literário, precisa ser analisado para entendermos a mensagem central que está ali naquela parábola, muitas vezes com várias aplicações para dar incentivo ao povo de Deus. Então, devemos então ter esse cuidado de não interpretarmos literalmente como as parábolas e também textos como esses, precisamos ter cuidado. Por quê? Porque se interpretarmos eles literalmente e se olharmos assim os infinitos detalhes nas imagens que nos são dadas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Do mesmo modo que olhamos para uma parábola, nós devemos também olhar para um texto como esse aqui. E aí nós vamos olhar agora para a primeira visão que foi lida aqui, do versículo 7 ao versículo 17. Então, nessa primeira visão, nós vemos o quê? Um Deus longânimo, né? um Deus compassivo. E aí é preciso entender os símbolos, a simbologia que está aqui. A bem da verdade, nós não vamos nos aprofundar tão como em uma exposição, porque deveríamos ter mais tempo, mas vamos entender, então, primeiramente, os símbolos que aparecem. Primeiro aparece um cavalo vermelho. Eu vou dar alguns símbolos que são bem claros aqui. Então, esse cavalo vermelho significa o poder, o domínio em guerra, quando você olha para o contexto que foi escrito. Então, por que isso é interessante? Para um povo que era fraco, um povo pequeno, quem é? Judá. Então, isso era uma visão extremamente encorajadora para Judá, porque significava o domínio da guerra, mesmo sendo uma nação pequena, mas Deus estava dizendo que eles iriam vencer. Veja só que aparecem alguns detalhes, por exemplo, como as murtas, as murteiras. É uma palavra em hebraico que é exatamente o nome Hadassah, que é o mesmo nome de Esté, aparece aqui. Por que isso aparece aqui? Porque na visão, você vai entender que essa planta era uma árvore com folhas finas e belas, e que ela, quando amassada, liberava um aroma, ou seja, um perfume, quando ela era esmagada. Então, quanto mais fosse esmagada pelo peso da aflição, o povo de Deus exalaria o doce, perfumado aroma da dependência de Deus. Então, tem um significado, que ela não está aqui por acaso, tem um significado. O povo de Israel entendeu. Às vezes a gente pensa que o profeta chegou lá, falou, e as pessoas ficaram, digamos, vou usar uma linguagem bem simplória, viajando na maionese. Não. Por isso que nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não tem apenas um conteúdo, ela é a palavra de Deus. Então ela fala conosco. Então quando ela fala de uma forma inteligível. Por isso o nosso culto ele deve ser racional. Então o texto está aqui não por acaso. Então o cenário composto dessas murteiras, essa espécie de arbusto, né, uma árvore com as folhas bonitas que cheirava e ela tinha um significado. É interessante que esses símbolos, quando aparecem aqui, às vezes a gente fica procurando outras coisas, o cavalo vermelho, mas o cavalo ele significava a guerra, o poder para um povo que era fraco. E é interessante, você vê que na visão aparece então uma patrulha. Quem são essa patrulha? São ali os antigos monarcas da Pérsia, enviavam mensageiros ou batedores em cavalos, que eram cavalos velozes. Ele vai dar dois tipos de cavalo, um cavalo baio. Ele vai dizer que esses cavalos eram para fazer uma patrulha, para estar andando ali em redor do reino. Então,
para que então o seu reino não fosse ameaçado pelos domínios de outros. Então essa imagem aponta para aqui a onisciência divina de Deus. Nada escapa do olhar, do conhecimento daquele que governa o mundo. E essa patrulha, ela traz um relatório. E qual é o relatório dessa patrulha? O versículo 11 do nosso texto nos diz: já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Veja então, depois nesses cavalos fazerem a ronda, digamos assim, eles então voltam com um relatório. Isso está acontecendo, irmãos, dentro da visão que Deus deu a Zacarias. Então, veja, isso soa como uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Porque lá no início, nós vemos que a resposta mostra que era o contrário. Lá no início nós vemos que então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos Exércitos, até quando terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado, faz já 70 anos por causa do cativeiro. E aí, ao invés de ser zelosa pela justiça e pela honra do Senhor dos Exércitos, as nações estão à vontade, estão sem preocupar com o seu relacionamento com Deus, então estão frequentemente pecando contra Deus, e então são pecados que o próprio Deus condena. Então veja, perceba, toda a terra está agora repousada, tranquila. Então o relatório levanta duas questões no texto, quando eles trazem esse relatório, e isso é uma boa notícia e uma má notícia. Interessante é que o período aqui desse relatório, ele está se referindo, primeiramente, à luz do versículo 15, que fica claro que a paz da terra era o resultado da injustiça e da desigualdade, ou seja, da falta de não ter unidade. É interessante que os verbos aqui, que repousada, na verdade, que aparece no hebraico, é usado como um tom pejorativo para o Egito, para os povos daquela época. Então, este estado é o porto do zelo do Senhor. E qual é o zelo do Senhor? O zelo do Senhor é por justiça. E a paz, ela é destinada a ser uma paz curta. É interessante perceber que o mundo parece que está em paz, mas o resultado dessa paz exatamente é por causa da injustiça. E aí, Deus vai se apresentar como Deus que tem compaixão, Deus misericordioso. O Senhor, por quê? Porque Ele tem profundo zelo pelo seu povo. Então, se Deus tem zelo, Ele vai cuidar do seu povo. Onde está isso? No versículo 14 do nosso texto. Então, diz o texto: e este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos. Espera ainda, se estava tudo bem em paz, não precisava de clamar. Então, por que Deus está dizendo clama? Porque eu já expliquei anteriormente, porque a paz que o mundo aparentava estar, era uma paz que adivinha da injustiça. Então ele está dizendo, no êxtase, ou seja, na visão, o anjo vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus está dizendo, com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então ele está dizendo, eu sou o guarda de Israel, eu é quem protejo. Deus não é indiferente, Deus não é distante, mesmo quando o seu povo está sofrendo. Nós estamos vivendo dias de angústia, dias maus, onde hoje a igreja se reúne de portas fechadas, com um grupo, apenas uma equipe, dando assistência para que a palavra possa chegar para os irmãos. Nós estamos vivendo dias em que a violência aumenta, onde a cada dia mais, não apenas as enfermidades, os vírus, mas o mal no homem tem aumentado. Pessoas que ocupam lugares para exercer a justiça, a lei, muitos deles são subornados, onde deveriam ocupar a lei, fazer uso da lei para o benefício daqueles que de fato merecem ou carecem, estão recebendo suborno de ímpios para que então as pessoas sofram. Então veja só que a visão, ela tinha erguido o véu que cobre o mundo invisível, aqui está falando do mundo espiritual, para mostrar que Deus controla o mundo, ou seja, Ele não apenas controla, mas Ele age. Mas o conforto não teria sido tão específico sem a mensagem
oral do anjo aqui, que é exatamente a ideia de um intérprete, ou seja, ele está dizendo, essa mensagem é essencial para elucidar as implicações da visão que Deus deu ao profeta Zacarias. Depois de ter o privilégio de ter a visão, o profeta agora é encarregado de proclamar a mensagem, de pregar a mensagem de arrependimento. E qual é essa mensagem? Essa mensagem é uma mensagem surpreendente. Ele vai dizer, clama. O anjo diz, ele não deveria ficar apenas para si com aquela mensagem. Ele não deveria ficar calado, mas ele vai dizer, a mensagem é surpreendente, porque ele vai dizer, clama com grande empenho, porque Deus está zelando por Sião, e o zelo divino está intimamente relacionado à ira divina. Nós não podemos, em momento algum, olhar para isso de forma separada, irmãos. O empenho do zelo do Senhor, o empenho pelo zelo divino está intimamente relacionado com a ira divina de Deus. Então, Deus é um Deus irado, sim, um Deus que se ira contra o pecado, é um Deus que desce do seu santo trono para exercer a sua justiça, porque ninguém escapa da mão de Deus. A Bíblia já diz, terrível coisa é cairmos na mão de um Deus irado. Mas, hoje em dia, virou moda em alguns lugares pregarem apenas um Deus amor, um Deus que tolera todas as coisas, um Deus que vê o pecado e acha que é normal. Não, é um Deus santo. E quando o amor não é correspondido, quando o amor de Deus, que Ele então aplica nos nossos corações, não é correspondido, Deus então, Ele deixou aqui o Espírito Santo, o Consolador. Nós não estamos sós. Exatamente, o Espírito Santo não tem receio de expressar em termos do que Ele está vendo no homem. E quais são, então, essas emoções humanas? O texto vai dizer que é ira, que é ciúme, que é zelo, que é amor. Ou seja, o Antigo Testamento nunca retrata Deus como um Deus insensível, um Deus indiferente, um Deus que agora vai ser tolerante, um Deus desinteressado com o mundo. Não, podem tocarem suas vidas do jeito que vocês quiserem, podem dar continuidade no seu negócio irregular, pode continuar enriquecendo de forma ilícita. Eu não estou nem aí, afinal de contas, eu já criei o mundo e deixei o homem controlado. Não é essa a ideia. A ideia exatamente é de que Deus, a extrema santidade do seu amor, ela é somente intensificada, o sofrimento causado pela rejeição deste amor. E o seu desejo é de salvar homens da morte para a qual estão indo. É algo que, irmãos, distinguimos não só vagamente, mas nós percebemos por causa do percurso deste mundo. Por outro lado, ele está irado contra as nações que vivem confiantes. Exatamente o versículo 15 nos traz essa ideia. Ele vai dizer, com grande indignação, eu estou irado. Se Deus tem zelo pelo seu povo, esse zelo implica, logicamente, em cuidado. Eu vou cuidar, eu vou amparar, vocês vão vencer. Mas, por outro lado, é com grande indignação, o texto diz, no capítulo 15, versículo 15, eu estou irado. Veja, que não é uma palavra minha, não foi uma ideia de Zacarias, mas é o próprio Deus. Eu estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Veja, meus irmãos, a imagem se aplica quando pensamos mais sobre o estado das nações. Que estado das nações é essa? É como as nações têm conduzido a educação, como as nações têm conduzido, por exemplo, a segurança pública, como as nações têm conduzido a economia do país, a moralidade baixa do povo, que podem defraudar as pessoas. Essa é a ideia aqui. Mas veja que a ideia é que essas pessoas elas se aliaram contra o Senhor,
Porque elas se aliaram contra o Senhor, porque elas então colocaram os seus propósitos na frente da lei de Deus. Então, eles agora são os seus próprios deuses, eles construíram os seus próprios altares, são os seus próprios redentores para as suas vidas. Eles acham que tem uma justiça porque eles conseguiram, de certa forma, recursos. Mas o texto está dizendo que tais nações enfrentarão a ira divina e, portanto, a gravidade dos seus juízos. É exatamente essa ideia que o texto traz. E a promessa ela seria cumprida aonde? Quem ia ver isso? Jerusalém. É interessante que Jerusalém seria reconstruída e o templo também. E o texto está dizendo no versículo 16, essa é a ideia. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Veja, então, o que ele está dizendo. Vocês vão passar por luta, vai ter guerra, vai ter pessoas que são opositores a essa construção, mas a minha casa será construída. Agora era hora de serem compensados os males que o povo de Deus sofreu no passado. É possível, irmãos, que Deus, é possível que ao meio a tanta dificuldade que passamos, Deus possa nos recompensar pelos males que passamos nessa vida. Não precisamos ver mais nas aflições que seguem, por vezes, algumas contradições. Nós não somos masoquistas, ou seja, pessoas que gostam de ter prazer no sofrimento. Não é essa a ideia. A construção aqui ela tinha iniciado alguns meses e aquele povo sofreu. Então, surpreendentemente, houve ali uma disputa e passou anos com o templo lá em ruínas. Então, Deus levanta os profetas para trazer a mensagem, para que o povo perseverasse, para que concluíssem o templo, para que, então, a ideia aqui de cordel, exatamente, a ideia de um esquema de reconstrução da cidade. Os muros seriam reconstruídos, a cidade daria continuidade. De fato, levou outros 80 anos até que os muros da cidade fossem destruídos. Enquanto isso, as palavras, quando nós olhamos para Neemias, nós vamos ver que esses muros que foram reconstruídos, um dia foram novamente derribados. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo com o imperador Tito, o general Tito. Enquanto isso, as palavras que diz voltarmos para Jerusalém nos lembram então a visão de Ezequias, onde da partida do Senhor do templo, onde o seu retorno, a sua presença garantia então ali que o templo não apenas fosse construído, mas que Deus estava presente no meio do seu povo, cuidando do seu povo. Pelo menos essa é a ideia que nos vem em mente, meus irmãos. Jeremias, ele já tinha ligado a misericórdia do Senhor, lá quando ele pregava no exílio. Ele falava da reconstrução, lá no capítulo 30, versículo 18. E esta misericórdia está com eles para contemplá-la, ou seja, eles agora vão ver aquilo que os profetas pregaram. De fato, Deus falou no passado e agora nós vamos ver a concretização. E aqui nós vemos com a grande compaixão de Deus em perdoar pecados do seu povo. Ou seja, Deus está restaurando uma nação. Deus está restaurando não apenas a economia do país, mas principalmente a vida espiritual, a comunhão com o povo. Nós vemos essa ideia aí no versículo 16. Aí no versículo 17 nós vemos então que depois de Deus restaurá-los, Deus vai então dar como uma espécie de uma bênção, ele anuncia uma tríplice bênção ao povo de Deus, quando ele vai dizer, clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião, e ainda acolherá Jerusalém. Então vejam, tem 3 promessas aqui. As minhas cidades ainda transbordarão, de quê? De bens, prosperidade para o povo. O Senhor ainda consolará Sião, Deus iria sarar as feridas do povo, e Deus ainda escolherá a Jerusalém, mostrando o pacto, a aliança. Veja que teve uma pergunta do povo, Deus ainda continuará sendo o nosso Deus pactual? Ele está dizendo, sim, eu continuarei. A palavra outra vez, repetida 4 vezes, ela domina
esse versículo aqui e ela está cheio de esperança, não só para prosperidade, não só para o consolo, para a escolha. Ele determina aqui a primeira visão com um ponto alto, um ponto bem apropriado para o povo. Ele vai dizer: o Senhor ainda consolará Sião. Durante o tempo de profundo desânimo que seguiu a destruição de Jerusalém, não havia confortador. Imagine agora você estar na sua cidade e de repente você ser sitiado. Não entra e não sai ninguém. E aí, de repente, os alimentos no seu armazém vão diminuir. E de repente você começa a comprar os que está no seu mercado. Estou contextualizando para o dia de hoje. E de repente, pelo fato de não entrar alimento, certamente vai se acabar os que estão nos mercados. E começa a faltar alimento para você. E você está em casa sem poder sair. O que você vai fazer? Em alimentar você e seu filho, qual seria a primeira escolha que você faria? É interessante olhar para isso, irmão, saber que, mesmo em dias difíceis como nós estamos vivendo, muitas pessoas estão vivendo um dia de desânimo, porque estão perdendo o emprego, porque estão sepultando parentes, porque alguns trabalham, não recebem, aqueles que são autônomos não têm como trazer o alimento para a sua casa. Então veja que bate desânimo e, consequentemente, muitas pessoas estão vivendo, dormindo à base de medicação. Agora imagine, nesse contexto, antes de Deus falar isso para esse povo, aquele povo com medo de ir para Jerusalém, serem sitiados novamente, com medo de viver tudo aquilo que os seus pais viveram no passado. Mas aí eles escutam uma mensagem consoladora, confortadora do Senhor. A compaixão divina do Senhor enchia novamente aquele povo de vida. Aquele povo agora, as suas almas seriam renovadas. Então, o povo não teria apenas a prosperidade, mas eles teriam uma certeza, a garantia de que Deus estava com eles. Ele vai dizer: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O povo não vai morrer de fome. Essa cidade vai ser uma cidade forte. De fato é. Veja, um país pequeno como Israel é. Veja a potência que é Israel. Um país onde a terra é árida, onde tem deserto, onde chove menos do que, por exemplo, na região do Nordeste. E é uma região farta. Deus também trouxe o conforto para aquele povo. Deus ainda consolaria o Senhor, Ele estaria presente quando isso aconteceria no culto, quando o templo foi construído, quando então o povo se ajuntava no ajuntamento solene para adorar o Senhor. Então, quando a lei era lida, então o povo tinha ali a oportunidade de trazer os sacrifícios, as ofertas ao Senhor. Diferente nos dias de hoje, que algumas pessoas, alguns cristãos, parece que, pelo fato de ver a igreja fechada, parece que é normal por não poder participar do culto, mas Deus, Ele nos trará essa consciência de que devemos orar e pedir que Deus nos permita que estejamos novamente na presença dEle. Isso me refiro particularmente ao culto solene, por causa de que? Por causa da eleição, que Ele vai dizer no final do versículo 17, então ele vai, por meio da eleição, ou seja, Sião, Jerusalém, Ele escolheu Jerusalém. Então a eleição é algo gracioso para ser então entendido e ser compreendido. Essa é a palavra que nós temos nesta manhã. A nossa oração é que Deus nos conforte. Talvez algumas pessoas olhem um texto desse, você vai ouvir outras coisas. Como eu disse, se fôssemos, teria mais conteúdo. Mas esse é o propósito de olhar para os textos e entender que aquilo se aplicou para aquele contexto, mas como ela se aplica hoje espiritualmente.
Não literalmente, mas espiritualmente, como isso se aplica hoje. É possível. Então, fui aplicando ao longo do tempo, contextualizando, ou seja, trazendo para os dias de hoje. Estamos vivendo dias difíceis, mas não podemos nos esquecer de que o Senhor, Ele cuida, Ele tem uma compaixão divina. Ele sacia as nossas almas e Ele nos aponta o caminho, porque somos eleitos do Senhor. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Tenha misericórdia de nós e do seu povo. E eu quero convidar você, à noite, às 19h30, a estar conosco, novamente, com mais uma live. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Deus amado, nós te louvamos por tua palavra. Obrigado pelas visões que o Senhor deu ao profeta Zacarias. Palavra vinda da parte do Senhor, que naquele contexto, ó Deus, trouxe consolo para Judá, onde o povo entendeu a mensagem. Sim, o povo compreendeu, porque Zacarias era um profeta do Senhor. Deus, hoje, o Senhor usa os seus profetas por meio da tua palavra, onde Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos outros falam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A mensagem ainda continua a mesma. Eu sou o Deus zeloso. O Senhor, Ele nos chama à santificação a cada dia, ao arrependimento diário e a confiarmos tão somente nele, que é o Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. No mundo pode estar, aparentemente está orado um caos, mas por trás disso há um Deus supremo, que governa todas as coisas. É um Deus que vai nos dar livramento e escape para aqueles que confiam no Senhor. No nome disso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe.